Ninguém percebeu o instante exato em que o mundo dela começou a desmoronar. Não houve gritos, nem cenas dramáticas, apenas um silêncio tão pesado que parecia entupir até o ar. O tipo de silêncio que não nasce do vazio menos, mas de algo que está fervendo por dentro. Ela estava sentada diante de uma mesa imensa, de madeira escura e fria, com um contrato de divórcio à sua frente. A luz branca da sala deixava tudo mais duro, quase clínico, como se aquele momento não merecesse emoção alguma. O cheiro de café caro, que antes lembrava aconchego, agora tinha gosto de despedida. A caneta entre os dedos tremia, e ninguém poderia imaginar o que havia por trás daquele olhar aparentemente calmo. Ela sentia como se tivesse sendo arrancada de si mesma. Do outro lado da mesa, ele, impecável, elegante e distante. O tipo de distância que não se mede em metros, mas em decisões. Os olhos dele não a encontravam menos, apenas passavam por ela como se atravessassem vidro. Um vidro grosso, invisível, que separava duas pessoas que um dia juraram caminhar juntas. A voz dele surgiu de repente, firme, controlada. Precisamos encerrar isso hoje. Aquilo não foi um pedido. Foi um veredito. E ali, pela primeira vez, ela percebeu que o silêncio tem peso e pode machucar mais que qualquer palavra cortante. Enquanto assinava, cada letra do seu nome parecia um corte na pele. Lembranças vinham em flashes desordenados. O primeiro beijo, a primeira viagem, a primeira promessa de sempre. Mas agora, a palavra sempre não existia mais. Existia apenas o presente. E o presente doía. A mansão inteira parecia enorme, e vazia menos, como se o luxo aumentasse a solidão. Como se cada espelho dissesse: você perdeu. E talvez tivesse perdido mesmo. Ela assinou a última página, e sentiu algo dentro dela se romper. Não era só o casamento, era um pedaço de sua história. Um pedaço do que ela acreditava ser. Foi então que olhou para a bolsa. Dentro dela, havia um segredo, um pequeno teste de gravidez. Ninguém sabia. Nem ele, nem o mundo. Apenas ela e aquele instante. A mente dela então abriu uma brecha a menos um mundo paralelo onde tudo poderia ter sido diferente. Onde ele sorriria, onde Eldaria. Estamos juntos nisso. Onde talvez existisse amor. Mas naquele universo real, diante dela, estava apenas um homem que já tinha decidido seguir, sem olhar para trás. Algo quente escorreu dos olhos dela. Não era só tristeza, menos era uma espécie de luto silencioso. E nesse luto, ela entendeu que às vezes, esconder a verdade é um ato de autopreservação, de defesa ou de amor. Ela tirou o teste da bolsa. Olhou por alguns segundos. E, aos poucos, sem pressa, como quem entendeu que não existia mais espaço para sonhos naquele lugar, e antes que ele pudesse perceber qualquer coisa, ela guardou os pedaços no bolso. Naquele instante, soube que jamais voltaria a pisar ali. Um casamento tinha acabado, mas algo muito maior tinha começado, sem que ele percebesse. E como o silêncio pode carregar um segredo, porque alguns segredos não nascem para serem contados. Nascem para sobreviver, e talvez para voltarem no momento certo. Afinal, o passado tem um jeito estranho de continuar respirando, mesmo quando tentamos enterrá-lo. Mas Ivo já se perguntou se o silêncio pode esconder algo mais forte que 1000 palavras? Se já sentiu isso alguma vez, coloque aqui nos comentários. Eu já senti o silêncio, e me diga, o que você teria feito no lugar dela? A porta da mansão se fechou atrás dela como se encerrasse um capítulo de livro. Mas algo permaneceu aberto. Não foi o casamento, nem o amor. Foi o espaço vazio. A sensação de que havia algo inacabado, como um quadro interrompido no último traço. Ela caminhou, sem olhar para trás. E não era por orgulho. Era porque sabia que se olhasse, talvez nunca conseguisse seguir. Não tinha um destino definido, apenas a certeza de que precisava respirar longe dali. As luzes da cidade pareciam mais reais quando vistas de baixo para cima. De dentro de um ônibus noturno, com pessoas comuns segurando sacolas simples e sonhos discretos. O mundo parecia outro, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que ainda podia existir algo chamado recomeço. O vento frio que vinha da janela entreaberta tinha cheiro de liberdade, e também um pouco de medo. Medo do desconhecido, medo da pobreza, medo de não ser capaz. Mas algo dentro dela dizia: quem já perdeu tudo, não tem mais do que temer. E talvez seja nesse instante que a força nasce, quando a dor deixa de paralisar e passa a empurrar. Pouco a pouco, os dias foram ganhando cor novamente. Não cores vivas menos, mas as básicas. O amarelo do sol da manhã, o azul tímido de um céu limpo, o vermelho discreto do semáforo que ela esperava enquanto voltava do trabalho. Ela conseguiu emprego em um café pequeno, desses que servem lembranças em xícaras. O cheiro do pão assando misturava-se ao som dos passos apressados,
menos como se cada cliente carregasse sua própria história, e ela pudesse enxergar um pedaço de si em cada olhar perdido. A vida simples tinha algo valioso que o luxo jamais conseguiu dar. Verdade. Mesmo longe, ela ainda ouvia ecos do passado. Um nome. Perfume. Um sorriso que já não tinha certeza de existir de verdade ou de ter sido criado pela memória. Certa vez, quase escreveu uma carta, mas desistiu. Temeu que, ao abrir essa porta, tudo voltasse a desmoronar. E agora, havia algo mais importante do que o próprio coração. Havia um pequeno motivo para continuar, mesmo que ninguém soubesse que ele existia. As noites eram mais silenciosas que antes, mas ao contrário do silêncio da mansão, esse silêncio era vivo. Era o tipo de silêncio que guarda, que protege, o tipo de silêncio que conversa com a alma e pergunta: e se um dia tudo mudar? Não como esperança, mas como possibilidade. Porque a vida tem maneiras sutis de preparar reviravoltas, enquanto fingimos que nada está acontecendo. O tempo passou rápido demais para ser contado, mas profundo demais para ser esquecido. 6 anos. Parece pouco quando dito em voz alta, mas quando vivido na pele, é uma eternidade. A cidade já não era estranha. As ruas começaram a lembrar seu nome, os vizinhos cumprimentavam com sorrisos, e o café tornou-se quase um refúgio. Ela não era mais apenas alguém que havia sido deixada para trás. Era alguém que havia sobrevivido, havia aprendido a lavar suas próprias feridas e transformá-las em cicatrizes que não doem mais. Apenas lembram, mas as lembranças, essas nunca desaparecem por completo. Um dia, enquanto fechava o café, ouviu a televisão ligada no canto do salão. Era uma reportagem sobre um evento beneficente, organizado por ele. O som das vozes passou por ela como um vento gelado. Não era apenas sobre filantropia. Era sobre perdas, sobre segundas chances, sobre dores que ninguém vê. Ela ficou imóvel por alguns segundos, o pano de limpeza nas mãos, o coração batendo como se reconhecesse um idioma esquecido. O apresentador repetiu uma frase que a fez parar. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. A mesma frase que um dia ela havia dito para ele, antes de tudo acabar. Não sabia se era coincidência ou sinal, mas algo mudou naquele instante. Um sussurro interno, quase imperceptível, como se o passado estivesse abrindo os olhos. A TV mostrava sua imagem. Ele, mas havia algo diferente naquele olhar. Um cansaço que não combinava com sua postura impecável. Uma tristeza que não se escondeu a tempo da câmera. Ela sentiu algo que não queria admitir. Ele parecia procurar alguma coisa, ou alguém. Naquele momento, ela entendeu que a vida pode mudar o roteiro sem pedir permissão. E o passado, às vezes, não se cala para sempre. Às vezes, espera um momento exato para reaparecer menos como se quisesse perguntar: você ainda está aí? Mas já sentiu que algo que tentou enterrar continuou vivo dentro de você? Se essa história falou com o seu coração, coloque aqui nos comentários. Eu senti o tempo. E me diga. Volca Voltaire. Nos dias que seguiram aquela noite no café, a vida dela continuou do lado de fora como se nada tivesse mudado. Clientes iam e vinham, xícaras tilintavam. O cheiro de café recém-passado tomava um ambiente. E as contas continuavam chegando com a mesma pontualidade de sempre. Mas por dentro, algo tinha sido deslocado de lugar. Não era uma lembrança qualquer, uma nostalgia qualquer. Era como se uma porta que ela tinha trancado com cadeados tivesse sido destrancada por uma simples frase saída da boca de um apresentador qualquer na televisão. Uma frase que no fundo jamais tinha parado de ecoar dentro dela. À noite, quando o silêncio tomava o pequeno apartamento, aquele rosto que apareceu na tela voltava em flashes. Ele parecia o mesmo e, ao mesmo tempo, outro. As linhas de expressão ao redor dos olhos, o jeito mais contido de segurar o microfone, a pausa discreta entre uma palavra e outra. Detalhes que não chamariam a atenção de ninguém, mas que para quem conheceu de perto, gritavam mudança. Ela tentou se convencer de que era apenas curiosidade, que era só o cérebro querendo encontrar significado onde não havia. Só que, quando a mente insiste demais em um pensamento, geralmente é porque o coração está empurrando por trás. Em uma das madrugadas, sem conseguir dormir, ela pegou o celular e pesquisou o nome dele. O mecanismo de busca completou automaticamente, menos como se o mundo inteiro ainda o procurasse. Fotos em eventos, notícias de negócios, manchetes sobre expansão, contratos milionários. Nada disso a surpreendeu. O que aprendeu foi um link discreto, quase perdido entre os grandes portais. Um site sobre o evento beneficente daquele mês. Clicou. A tela carregou devagar, como se estivesse dando tempo para que ela desistisse. Mas ela não desistiu. O título do evento surgiu em letras claras. Quando o silêncio dói mais do que a solidão, a mesma frase, do mesmo jeito. Cada palavra na mesma ordem em que um dia saiu da boca dela.
num desabafo que ele quase não ouvira. Naquela noite antiga, antes do fim, ela tinha olhado nos olhos dele e dito: "Você sabe, tem dias em que o silêncio machuca mais do que a solidão." Ele não respondeu, apenas desviou o olhar, como se as palavras fossem uma parede incômoda. E agora, anos depois, aquela frase era tema de um evento de gala, com convidados importantes, flashes, fotógrafos, discursos emocionados. Ela não sabia se ria, chorava ou desligava tudo. E a ironia como alguém que não ouviu quando devia agora, transformava aquela dor em pauta de palco? Rolando Attila. Ela viu a data. O evento aconteceria em poucos dias, em um hotel luxuoso, daqueles onde o piso parece brilhar e o cheiro é de flores caras e ar-condicionado bem regulado. Os ingressos, teoricamente, eram fechados a convidados, apoiadores, gente influente, gente do mundo dele, não do mundo dela. Mesmo assim, ficou com aquele site aberto por longos minutos, como quem observa uma porta entreaberta, sem decidir se atravessa ou não. A dúvida não saiu mais de perto. Enquanto servia café, atendia pedidos, limpava mesas, parte dela estava em outro lugar, tentando responder a uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer por ela. Vale a pena revisitar aquilo que quase a destruiu? Havia um pedaço da alma dela que dizia: não mexe no que já cicatrizou. Outro pedaço, no entanto, mais silencioso e ainda mais verdadeiro, sussurrava: cicatriz não é ausência de dor, é apenas memória organizada. E a memória dela estava longe de estar em paz. Na tarde seguinte, enquanto fechava a registradora, a dona do café comentou sobre o tal evento sem saber da história por trás. Falou dos ricos, das roupas elegantes, das doações, dos discursos comoventes. Disse rindo que aquele tipo de coisa era bonito de ver pela televisão, mas cansativo de viver ao vivo. Ela sorriu de canto fingindo desinteresse. Por dentro, porém, sentiu algo se encaixar. Às vezes, quando a vida quer empurrar alguém para um lugar, ela faz isso usando as frases mais simples. E aí vem aquela parte que ninguém vê, a preparação invisível. Os cenários que se montam em silêncio antes de qualquer encontro. Naquela noite, ela abriu o guarda-roupa pequeno e ficou encarando as roupas como se procurasse um pedaço da antiga versão dela. Nada parecia adequado para um evento daquele nível. Vestidos simples demais, calças marcadas pelo uso, camisetas gastas pelo tempo. Por um instante, pensou em desistir. Não pertenço mais a esse mundo, murmurou. Mas então, lembrou de algo importante. O mundo dele pode ter mudado por fora, mas o que a conectava ao passado não era o luxo. Era a verdade que ficou presa entre os dois. No dia seguinte, uma colega de trabalho, que tinha um coração maior do que o próprio salário, percebeu um brilho estranho no olhar dela e perguntou: "Você vai a algum lugar especial?" A pergunta surgiu do nada, mas caiu como um convite. Ela pensou em negar, fingir que era coisa da sua cabeça, mas acabou confessando uma parte da história, não toda. Apenas o suficiente para justificar o peso que carregava no peito. A colega não julgou, não questionou demais. Apenas abriu o sorriso e disse: "Tranquila, eu tenho um vestido guardado. Ele não é novo, mas faz qualquer mulher parecer que sabe quem é." Essa frase, tão simples, pareceu um abraço. Na noite do evento, a cidade estava diferente. Ou talvez fosse ela quem estivesse vendo tudo com outros olhos. As luzes pareciam mais brilhantes, como se testassem a coragem de quem se atrevia a caminhar na direção dos próprios fantasmas. Ela desceu do ônibus alguns quarteirões antes, de propósito. Queria ter tempo para respirar, se acostumar com a ideia, sentir o salto bater no chão com firmeza a cada passo. O vestido emprestado caía bem, não era extravagante, não chamava atenção, era exatamente o que ela precisava. Algo que a deixasse presente, mas invisível. Quando chegou à entrada do hotel, sentiu de novo aquele contraste cruel. Carros caros parando em frente. Portas abertas por motoristas de luvas. Risos treinados. Perfumes caros marcando o ar. Por um instante, pensou em voltar. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sentiria falta se desse meia volta. A vida simples que ela tinha construído a esperaria do lado de fora, intacta, acolhedora, sem perguntas difíceis. Mas então, uma lembrança sutil atravessou sua mente. O som de uma risada leve, uma voz pequena chamando por ela em casa, uma mãozinha que se agarrava à sua sempre que o mundo parecia grande demais. Havia alguém, na vida dela, que merecia que ela pelo menos tentasse entender o que o passado estava tentando dizer? Entrou. O salão era um universo à parte. O piso refletia as luzes do lustre, as mesas estavam impecavelmente arrumadas, a música suave preenchia o ambiente com uma elegância calculada. As pessoas conversavam como se nada lhes faltasse, como se suas dores fossem sempre bem maquiadas e escondidas atrás de sorrisos de evento. Ela se manteve perto de uma das laterais, onde a sombra era mais amiga.
observando tudo quase como uma espectadora de filme. E de certa forma, era isso mesmo que parecia. Um filme onde ela, que já foi protagonista, agora assistia de longe. Quando ele apareceu, não houve trombetas, nem anúncio dramático. Mas, para ela, o tempo fez uma pausa. Ele caminhou até o palco com a mesma postura confiante de sempre. Mas havia algo no andar. Um peso no ombro, que jamais existira antes. Os flashes das câmeras o seguiam, registrando cada movimento, cada expressão. Ela observava cada detalhe como quem lê uma língua que poucos entendem. O corte do terno, o nó da gravata, o jeito de segurar o microfone com as duas mãos, como se precisasse se apoiar em algo para não escorregar. Ele começou o discurso. Falou do projeto, das famílias ajudadas, de como o dinheiro, por si só, não resolve os vazios que ninguém vê. As palavras eram bonitas, encaixadas, bem ensaiadas, mas havia momentos em que a voz quase falhava. Mínima coisa, perceptível apenas para quem sabia exatamente onde procurar rachaduras. Mencionou erros que não podem ser apagados e silêncios que custaram caro demais. A plateia reagia com olhares comovidos, alguns suspiros, um ou outro aplauso. Só ela sabia que aquelas frases pareciam, no fundo, cartas nunca enviadas. Enquanto ouvia, uma pergunta crescia dentro dela, em silêncio. Será que ele realmente tinha entendido alguma coisa? Ou apenas aprendeu a transformar dor em discurso bonito? Uma parte dela queria acreditar que ele havia mudado, que aqueles olhos carregavam arrependimento verdadeiro. Outra parte se protegia, lembrando de cada noite em que falou e não foi ouvida, de cada lágrima derramada em travesseiros caros demais para serem manchados com dor. Foi quando ele fez uma pausa mais longa, respirou fundo e disse algo que atravessou o salão como uma flecha. Algumas verdades, por mais que tentemos enterrar, simplesmente não morrem. Elas permanecem quietas, esperando o dia em que teremos coragem de encará-las. Nesse momento, por um segundo quase imperceptível, o olhar dele deixou de varrer a plateia de forma genérica e pareceu procurar alguém. Não alguém específico que ele pudesse apontar. Era mais como se a alma procurasse um rosto, uma presença, uma resposta para uma pergunta que ele mesmo não tinha coragem de formular. Ela sentiu o coração apertar no peito de um jeito quase físico. Não sabia se ele a sentia ali ou se era o cérebro dela juntando peças que talvez não existissem. O certo é que naquele instante, o passado deixou de ser apenas lembrança e se tornou presença. Algo vivo, pulsando no meio daquele salão, cheio de gente bem vestida, que não fazia ideia do que estava acontecendo de verdade por baixo da superfície. Ele continuou falando sobre segundas chances, mas não em tom leve. Havia peso nas palavras. Falou sobre pessoas que se vão sem que tenhamos dito tudo, sobre oportunidades que escorrem entre os dedos porque achamos que sempre haverá tempo depois. A plateia se emocionava, alguns enxugavam lágrimas discretas. Ela, porém, sentia que aquelas frases não eram só para as câmeras, pareciam confissões indiretas. Tentativas de diálogo com alguém que talvez nem estivesse lá. Mas estava. No canto do salão, apoiada numa coluna, ela tentou respirar fundo e organizar os próprios pensamentos. Porque, por mais que tivesse aprendido a viver sem ele, havia algo que os unia de um jeito que nenhuma assinatura de divórcio conseguiu quebrar. Algo que ele nem sabia que existia. Algo que tinha a altura exata de um segredo que aprendeu a andar. E é curioso como às vezes a vida coloca duas histórias frente a frente, sem avisar que está fazendo isso. De um lado, um homem que aprendeu, tarde demais, que há silêncios que custam tudo. Do outro, uma mulher que carregou por anos uma verdade que decidiu proteger do mundo inteiro. Entre eles, um espaço invisível, pronto para ser preenchido, ou para ser abandonado de novo. Enquanto o discurso seguia, um pensamento começou a se formar dentro dela, ainda tímido, quase proibido. Talvez não fosse mais sobre os dois. Talvez nunca tivesse sido apenas sobre eles. Talvez a verdade que insistia em não morrer tivesse um rosto próprio e estivesse mais perto do que qualquer um ali podia imaginar. Às vezes a verdade não chega com gritos, nem com documentos, nem com acusações. Às vezes ela vem andando devagar, com passos pequenos, tropeçando no próprio cadarço, segurando um balão na mão e chamando baixinho por alguém. Naquele salão luxuoso, cheio de vozes educadas e taças de cristal, ninguém percebeu quando isso começou a acontecer. Ninguém, além dela. O discurso terminou sob aplausos medidos, daqueles que nascem mais por etiqueta do que por emoção verdadeira. Ele agradeceu, desceu do palco, apertou algumas mãos importantes. Recebeu elogios de pessoas que só conheciam a versão pública dele. O empresário, o filantropo, o homem de sucesso que agora falava sobre empatia e segundas chances. Ela observava de longe, quase se confundindo com a parede,
tentando ser apenas mais um rosto anônimo entre tantos. Parte dela queria ir embora naquele exato instante. Antes que qualquer coisa saísse do controle, a outra parte continuava ali, imóvel, como se soubesse que ainda faltava uma peça importante naquela noite. O som ambiente era uma mistura de música suave, talheres batendo de leve nos pratos, risadas ensaiadas, comentários sobre negócios, viagens, investimentos. Nada ali combinava com a vida que ela levava há anos, e ainda assim, era como se o chão daquele lugar guardasse pegadas antigas que só ela conseguia ver. Cada canto parecia sussurrar uma versão diferente do passado. Foi quando, por entre esse ruído elegante, se destacou um som completamente diferente. Uma voz infantil, fina, levemente desafinada, chamando mamãe com uma urgência doce, misturada com um começo de choro. Ela reconheceu antes mesmo de virar. Não era simplesmente o timbre. Era o jeito como aquela voz a encontrava em qualquer lugar, como se tivesse um fio invisível puxando, ligando, chamando de volta para o centro. Quando olhou, viu um menino tentando caminhar pelo salão entre adultos distraídos, quase esbarrando em taças e cadeiras. Os olhos grandes, inquietos, procurando seu porto seguro. O vestidinho discreto dela, o cabelo preso rápido, nada disso tinha importância. Para ele, ela era sempre o ponto de referência em qualquer mapa. O coração dela bateu mais forte. Uma parte de si mesma queria correr, pegá-lo no colo, sair dali imediatamente, como se estivesse infringindo alguma lei invisível, só por tê-lo trazido para tão perto de um passado que tentou proteger. Mas o destino tem um humor estranho. Ele não pede autorização. O menino a alcançou, segurou firme na barra do vestido e repetiu, com a voz mais alta, chamando a atenção de alguns olhares curiosos. Mamãe, eu me perdi de você. Ela se abaixou rápido na tentativa de acalmá-lo, sussurrando que estava tudo bem, que estava ali, que nada de ruim ia acontecer. Foi então que ele perguntou, apontando com a inocência de quem ainda não sabe o peso das perguntas que faz. Mamãe, é ele, da televisão? Os olhos pequenos se voltaram para o centro do salão, na direção em que o homem estava cercado de pessoas. Ela sentiu como se o mundo tivesse apertado o botão de câmera lenta. Cada movimento ficou mais denso, mais nítido. O cérebro quis negar, quis dizer, não olha, não começa, não mistura as coisas. O coração, por outro lado, já tinha entendido que alguma coisa estava se alinhando, como peças de um quebra-cabeça que alguém escondia há muito tempo. Ela colocou a mão sobre a do menino, tentando baixar o braço dele, como quem tenta apagar uma pergunta antes que alguém leia, mas era tarde. O pequeno gesto, o apontar inocente, a palavra mamãe, ecoando em um ambiente onde tudo era medido, chamou a atenção de gente demais. E a atenção é uma coisa que se espalha rápido quando o alvo é alguém acostumado a ser observado. Um dos homens ao lado dele fez um comentário casual, indicando algo naquela direção. Ele virou o rosto, primeiro com aquele reflexo automático de quem está acostumado a procurar câmeras, fotógrafos, pessoas importantes. Depois, o olhar dele parou. À primeira vista, ele só viu uma mulher de vestido simples, ajoelhada ao lado de uma criança. Poderia ser qualquer convidada, acompanhante, funcionária, alguém fora do radar. Mas o corpo dele reagiu antes da mente. Há memórias que moram em lugares do peito que não obedecem à lógica. Alguma coisa no jeito dela se curvar, no modo como segurava o rosto do menino com as duas mãos. O cuidado furioso de protegê-lo do mundo. Tudo isso bateu nele com a força de uma lembrança, que ele achava que tivesse enterrado sob camadas de trabalho e discursos bem escritos. Os olhos dela se levantaram devagar, como se estivesse resistindo à inevitabilidade daquele encontro. E quando os dois se olharam, o salão inteiro pareceu diminuir. Ele não viu mais as pessoas em volta, não ouviu a música, nem os talheres, nem os elogios. Viu apenas aqueles olhos que um dia tinham brilhado por ele e que agora carregavam um misto de resistência e cansaço. Era como olhar para um espelho que mostrava não o que ele era, mas aquilo que escolheu não ser quando teve a chance. Por um instante, ninguém se mexeu. O menino, sem entender a gravidade daquela troca de olhares, foi o único que manteve a naturalidade. Ele segurou ainda mais forte a mão da mãe, mas a curiosidade o empurrou um passo à frente, num movimento quase imperceptível. Os tracos dele, a luz clara do salão, revelavam coisas que ninguém ali saberia decifrar, exceto dois adultos. A forma como o queixo se desenhava, o corte do sorriso meio torto, um brilho específico nos olhos quando encarava algo com atenção. Pequenos fragmentos dele espalhados em um rosto novo, como se o passado tivesse sido reescrito na forma de uma vida que ele não sabia que existia. Ele deu alguns passos, como se fosse falar com outro convidado qualquer, mas os pés o levaram naquela direção, sem pedir permissão. As pessoas ao redor abriram espaço.
algumas já percebendo que havia alguma coisa diferente naquele movimento. Não era o empresário voltando ao centro da sala, era um homem sendo arrastado por uma verdade que havia ignorado por anos. Quando se aproximou o suficiente para ouvir a respiração dos dois, percebeu que a voz que falava calma, está tudo bem para o menino, era a mesma que um dia tentou avisá-lo de que o silêncio estava destruindo algo entre eles. Só que naquela época, ele achou que tinha coisas mais urgentes para ouvir. Ele parou a poucos passos de distância. O protocolo social dizia que ele deveria sorrir, fazer um comentário leve, arrancar um elogio sobre o evento, perguntar se estavam gostando. Mas nesse momento, o protocolo não servia para nada. O que saiu foi uma frase quebrada, curta, torta, empurrada pela garganta, como se tivesse esquecido, como se fala com alguém que realmente importa. A pergunta não foi completada, mas não precisava. O olhar dele se alternava entre o rosto do menino e o dela, tentando fazer contas que não cabiam em planilhas, nem em relatórios. Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular de um lugar alto sem saber se tem rede embaixo. O instinto de proteção a fez colocar a mão sobre o ombro do filho, puxando-o levemente para perto do peito. Havia anos de dor acumulada ali, comprimidos em poucos segundos. Mas também havia algo novo, algo que nem ela mesma sabia nomear. Uma estranha paz em finalmente ver os três no mesmo espaço. Como se a vida, depois de tantas curvas, tivesse decidido alinhar as peças nem que fosse por alguns minutos. Ele não é um número no seu relatório, nem um detalhe na sua biografia, ela disse, com a voz firme, baixa, mas suficientemente clara para atravessar a bolha de silêncio que se formou ao redor deles. Ele é tudo aquilo que o seu silêncio deixou para trás. As palavras não tinham raiva escancarada, tinham algo mais pesado. Verdade. E a verdade, quando é dita assim, sem gritos, costuma ser mais difícil de suportar. O menino olhou de um para o outro, confuso. Crianças têm uma sensibilidade própria, uma espécie de radar silencioso para emoções adultas. Ele não sabia quem era aquele homem, mas sentia que havia um fio invisível puxando os três para o mesmo centro. Talvez por isso tenha feito a pergunta que nenhum dos dois teve coragem de formular. Eu já te vi antes? A voz dele saiu tímida, mas curiosa. Era apenas a curiosidade de uma criança. Ou era algo mais antigo, um reconhecimento instintivo que não passa pela lógica? O impacto foi visível. Os olhos dele encheram de água de um jeito que a plateia jamais tinha visto. Aquele homem acostumado a dominar salas com discursos precisos, agora lutava para dominar as próprias emoções diante de uma frase simples, feita de poucas palavras. Ele tentou responder, mas a voz falhou. As mãos acostumadas a segurar contratos, apertar mãos influentes, assinar decisões milionárias, agora tremiam para alcançar algo que nenhum dinheiro compraria. A culpa não vinha como um ataque repentino. Ela vinha como a lenta compreensão de que, ao escolher não ouvir, ele tinha perdido não apenas uma mulher, mas anos da história de um filho. Ele engoliu em seco, deu meio passo à frente, mas parou de novo, como se respeitasse um limite silencioso que ela ainda não tinha autorizado a atravessar. Começou, sem saber se estava falando com ela ou com o menino. Eu fiz coisas das quais eu me arrependo todos os dias. A honestidade daquela frase não apagava nada, mas abria uma fresta, uma pequena abertura no muro que ele mesmo construiu. Ela sentiu o impacto, mas não o deixou acertar lá do imediato. Sabia que arrependimento, quando chega tarde, pode ser apenas mais um peso, e ainda assim, seria mentira dizer que não havia uma parte dela que esperou por anos ouvir algo minimamente parecido com aquilo. O conflito era brutal. O desejo de protegê-lo de qualquer dor versus a ideia de que talvez, só talvez, ele tivesse direito de saber quem realmente era. De saber que não era fruto da ausência, mas da escolha de alguém que um dia se sentiu sem opção. Os olhares em volta começaram a perceber que havia algo ali que não era apenas mais uma conversa de evento. Alguns se entreolhavam, outros fingiam não ver, por educação ou por medo de se intrometer em dores desconhecidas. Mas o que importava estava restrito àquele pequeno círculo invisível, onde apenas 3 corações realmente contavam. Ela poderia ter mentido, poderia ter dito que não, que era apenas coincidência, que estava ali por acaso. Poderia ter virado as costas e ido embora com o filho, deixando o passado mais uma vez falando sozinho. Mas a vida já tinha se encarregado de mostrar para ela que fugir de algumas verdades só adia o confronto, nunca o impede. E havia algo naquele menino, ali, entre os dois, que merecia mais do que um mundo de meias-verdades. Ele não sabe nada sobre você, ela disse, finalmente, com um cansaço antigo na voz. E até hoje eu achei que isso era uma forma de proteção. Não só para ele, mas para mim também. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi cheio de coisas que não cabiam em frases.
noites mal dormidas, medos, dúvidas, esperas que nunca foram confessadas. Ele assentiu devagar, como quem assume uma culpa que não sabe como reparar. Eu não posso voltar no tempo, murmurou. Mas, se existir qualquer espaço, por menor que seja, para eu ao menos, a frase ficou suspensa, não por truque dramático, mas porque às vezes não existem palavras óbvias para pedir uma chance que você sabe que talvez não mereça. O menino, sem entender tudo, mas sentindo, segurou mais forte a mão da mãe, e no impulso que ninguém ensinou, deu um passo na direção dele. Não foi um abraço, nem um gesto grandioso. Foi só um passo de criança. Mas, no contexto daquele salão, naquele exato minuto, foi como se o chão inteiro tivesse se movido alguns milímetros, o suficiente para bagunçar tudo o que estava rigidamente organizado dentro dos dois adultos. Ela o puxou de volta com delicadeza, como quem diz com o toque. Ainda não. E no fundo, ela mesma não sabia se aquele ainda existia. Talvez sim, talvez não. Talvez o destino tivesse juntado os três ali, apenas para que cada um visse, com os próprios olhos, as consequências do que foi feito e do que foi escondido. Não para resolver, não para perdoar, não para recomeçar imediatamente, mas para que ninguém pudesse mais fingir que não sabia. Às vezes, o maior choque não é descobrir uma verdade, é perceber quanto tempo ela permaneceu viva, apesar de todos os esforços para enterrá-la. E naquela noite, o que se impôs diante deles não foi um final feliz, pronto, amarrado, perfeito. Foi um ponto de interrogação enorme, silencioso, mas inevitável. Um convite para escolher, continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, ou encarar as dores que poderiam, um dia, se transformar em algo diferente. Porque no fim, a pergunta que ficou não foi: eles vão ficar juntos de novo? A pergunta verdadeira, aquela que ficou vibrando no ar mesmo depois que as luzes do salão foram diminuindo, era outra. Será que o amor, quando é quebrado pelo silêncio, consegue sobreviver na forma de cuidado? Será que dois corações que erraram tanto um com o outro ainda podem, de algum modo, acertar com quem veio depois?